Bom dia a todos os irmãos queridos que estão nesse estudo tão lindo do Evangelho segundo o Espiritismo Online, que é promovido através do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, que nos proporciona essa manhã maravilhosa de domingo, que é do dia 5 de março de 2023, estudando o Evangelho, estudando os ensinos do Cristo. E nessa vibração de amor, nós vamos pedir ao nosso irmão Antônio Júlio que leia a página escolhida para essa manhã. Uma mensagem do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier, intitulada Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisa, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é difícil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descermos a praça, desansobrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em alguém, em nossos planos, passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Perseverar em demonstrar os intensos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Gratidão. Muito obrigada ao nosso irmão Antônio Júlio, que nos possibilitou a sintonia, né, com o estudo que vai ser realizado hoje, nos estimulando a renascer, né, dentro de nós mesmos, dando passos no nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós vamos agora iniciarmos com a prece inicial, pedindo ao nosso irmão Lenilson que nos eleve as vibrações ainda mais. Muito obrigada. Então vamos. Sempre é uma alegria esse momento de conversar com o nosso Pai, com o Cristo, né? Enchendo a nossa alma de um contentamento novo a cada manhã, porque essas palavras de renascer, recomeçar, são sempre muito positivas
porque nos oportuniza iniciar um novo processo, esquecendo o que deu errado para trás, porque, na verdade, o nosso Pai está sempre torcendo e nos incentivando para agir, independente do que aconteceu ontem, porque a vibração dele para conosco é sempre do que vamos fazer. Então, se a gente tem oportunidade de recomeçar, que a nossa alma possa receber de ti, Senhor, essas vibrações que vão acendendo a nossa centelha divina, aquecendo as nossas almas, Senhor, abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente possa entender todo o processo da vida. E quando a gente tem um recurso do Evangelho para as nossas vidas, é momento de abraçar esse instrumento e aproveitar, Senhor, ligar a nossa mente, o nosso coração a esse aprendizado. E a gente vai sentir que tudo vai fluir com muito mais tranquilidade, com muito mais confiança dentro de nós. Então, que tuas bênçãos possam visitar cada lar, nos fortalecendo, nos enchendo de coragem, porque a vida precisa disso, e que cada um de nós possa aproveitar esses momentos de aprendizado. Se conosco, Senhor, e com as suas bênçãos, iniciando o nosso evangelho desse domingo. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada pelo carinho da prece. E nós vamos agora à leitura do nosso estudo de hoje, que é o capítulo 4, dando continuidade a ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos itens 7, 8 e 9. E nós vamos pedir à nossa irmã Claudinha que faça a leitura. E quando ela terminar, se quiser nos ajudar, contribuindo com as suas opiniões, com as suas colocações, seja sempre bem-vinda. Por favor. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Estas palavras: se o homem não renascer da água e do espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Porém, o texto primitivo trazia simplesmente não renascer da água e do espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre os evangelhos, assim como isso será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente entender o significado da palavra água, que foi empregado ali com um sentido diferente do que lhe é próprio. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, julgavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênese está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voam sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tinha se tornado o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras,
Se o homem não renascer da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam então, se o homem não renascer com teu corpo e sua alma, é neste sentido que foram entendidos naqueles tempos. A mesma interpretação, aliás, é confirmada por estas outras palavras de Jesus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do espírito é espírito, as quais dão a exata diferença entre o espírito e o corpo. O que nasceu da carne é carne, e indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer, escutais sua voz, mas não sabeis nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender como a alma do homem ou o espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer. Não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se aconteceria seu começo. De todos os modos, esta passagem é a confirmação do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Gratidão. Muito obrigada, Claudinha, pela sua leitura. E nós queremos dar bom dia a todos os irmãos que chegaram agora, a Érica, né? E sejam bem-vindos e possam nos ajudar no estudo. Você gostaria, Cláudia, de fazer algum comentário nessa leitura do estudo? Sim, um pequeno comentário, porque a leitura, a abertura, né, que o nosso irmão, é seu esposo, eu esqueço o nome dele. Antônio Júlio. Antônio Júlio. A leitura que o irmãozinho Antônio fez é muito linkada, está muito dentro desses 3 parágrafos, né? E assim, a gente precisa se conhecer, se purificar, se entender, se compreender e nascer de novo. A gente não existe outra forma da gente ter um outro olhar para tudo que a gente vê no mundo, né? De tudo que a gente estuda, de tudo que a gente participa, colabora, se a gente não nascer. E a água, né? A água que está sempre aqui, ela vem para fluidificar, para nos limpar, para fazer com que, sabe, a gente se torne sempre, todo dia, diariamente, uma nova criatura. Então, é muito assim, é muito rico, todo mundo vai querer falar, porque é maravilhoso esses 3 parágrafos, e faz menção a tudo que, como sempre, a tudo que a gente vive, né, o dia a dia nosso. Então, eu gostaria também que todos aí tivessem a oportunidade, e mais uma vez, eu sou muito grata em poder colaborar e estar junto com vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, porque essas opiniões todas é que nos fortalece, né? Para vencermos a nós mesmos, esse grande combate. E realmente essa mensagem foi bonita, porque ela tem pontos lindos. Nós temos 365 chances, ocasiões de aperfeiçoamento. Olha só, é oferecido a cada ano, né? E cada hora que surge é portadora de reajustamento. Então, assim, são pílulas de incentivo de quantas chances nos são dadas a mãos cheias e nós, às vezes, não vemos, não percebemos, né? E quando Jesus disse, ninguém entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Olha a palavra que ele usou, ninguém. Então, não tem exceção.
Alguns entrarão, outros não existe ninguém. Então, ele estabeleceu que nós só temos esse caminho para vivermos a plenitude do reino de Deus. E aí, a gente não tem como não falar disso. E esse reino de Deus, né? Onde está? E aí, como a gente vem estudando nesse capítulo, já foi mencionado aqui, é um reforço, ele não é um lugar circunscrito, ele está acessível a nós, no nosso aperfeiçoamento constante e diário, promovendo o quê? O nosso adiantamento, o nosso progresso moral. Então, quando nós nos adiantarmos neste progresso moral, numa vigilância constante de nós sobre nós e não do outro, nós vamos entrando nesse reino de Deus. Olha que lindo! Ele está aberto a nós. Basta que nós cheguemos até ele, mereçamos entrar por essa porta estreita. A porta está aberta, mas é preciso que queiramos. É a iniciativa nossa, é desejo nosso, é policiamento nosso, é conquista nossa. E aí a gente vê o quê? Essa evolução é preciso que nós entendamos quando Jesus menciona tão claramente o espírito procede do espírito e o corpo procede do corpo. Então, o espírito, ele é imortal. A vida do espírito é imortal. Ela é única e imortal. Ela existe, ela se sustenta por si só. Somos filhos do Pai, criados por Ele, numa vida contínua de crescimento. Mas o corpo, ele vai ter uma existência. Olha que diferente. Ele tem uma existência, uma duração, para que aquele espírito imortal progrida. Então, são-nos concedido a todos muitas existências, mas com uma única vida. A vida perene, a vida contínua. Como é lindo isso, parece que é simples, parece que é tão notório, que é tão claro, por que nunca falamos? Por que tem pessoas que não entendem? Mas é muito, assim, até nós chegarmos a esse ponto, exigiu de nós muitas existências, para que nós abraçássemos essa doutrina de amor tão esclarecedora, tão amorosa, tão verdadeira, tão clara, igual a água transparente, nos deixando ver, sentir e entender. Porque quando a gente entende, a gente coloca dentro de nós e vira norma de conduta. Se nós não entendermos, nós não assimilamos. Então, olha que bonito a gente poder entender isso e fazer disso um parâmetro de vida. Porque às vezes a gente conversa com outros irmãos e vemos uma dificuldade em entender que há a reencarnação. E a reencarnação é a maior prova da justiça do Pai. Não existe penas eternas. Pensa bem que coisa torturante, né? Nós erramos, tropeçamos, nós, por exemplo, magoamos alguém, nossa família, que é o palco mais importante de atuação nossa, porque reencarnamos com entes queridos que nos dizem respeito de perto, que magoamos ou que conquistamos já, almas queridas que compartilham conosco o amor, o entendimento, e almas que ainda não compartilham, que são atritantes, que nos magoam e nós a elas, mas que precisamos o quê? Refazer esse caminho pelo elo do amor, do respeito. Então, como que nós vamos entender tudo isso se nós não entendermos a reencarnação? A bênção do recomeço. Vamos recomeçar, e vamos recomeçar do zero, com esquecimento. Ninguém vai lembrar que feriu, que magoou, que falou isso, que falou aquilo, que fez isso ou que fez aquilo. Nós vamos começar amando aquela criança que nós estamos gerando dentro de nós, que o Pai nos concedeu, e estamos arrumando as roupinhas, estamos arrumando o enxoval, envolvido em amor, em ternura e desejo de saúde física e espiritual para esse serzinho que está chegando no nosso lar. E com esse amor nós vamos cultivando os valores nessa alma, e com esse amor nós vamos compartilhando de cada febrezinha, de cada doença, de cada alegria, de cada cartazinho que faz na escola,
essa alma que às vezes nos quer mal. Olha que lindo esse processo. E nós vamos conquistando essa alma. E aí, lá na adolescência, quando emana do Espírito aquilo que ele traz, às vezes começam os atritos. Mas é com base nesse amor construído desde a infância que nós temos material divino para abraçar, querer bem, reconduzir, afagar esse mesmo espírito. Olha que lindo, olha aonde vai esse entendimento da reencarnação. E tornar aquele ente que não nos quer bem um espírito amigo, que é essa a finalidade da vida, né? No trabalho, aquela pessoa gastante, conquistá-la pelo respeito, né? É uma tarefa diária e constante. E aí a gente vê que a evolução, ela desafia essas existências para que nós possamos crescer. E essa palavra reencarnação, ela foi usada, sempre foi um questionamento em todos os momentos da sociedade. Sempre perguntavam, sempre inquiriam, tinham dúvidas sobre essa situação. Se voltássemos, e como voltássemos, se era com o mesmo corpo, se era regredindo a metempsicose, né, no Egito, que podia, por exemplo, se você fez opções erradas, você poderia voltar como um vegetal, como um mineral, como um animal, pensa bem, que foi também destruído pelo estudo, né? Porque Allan Kardec, em 1850, quando abraça essa doutrina de amor, a doutrina dos espíritos se chama doutrina dos espíritos, porque somos espíritos, todos encarnados ou desencarnados, ele nos traz esta palavra, reencarnação, apoiada e permitida pelo Cristo e pelos espíritos amigos. E isso veio para revolucionar, porque combate realmente as penas eternas, como nós tínhamos dito anteriormente. Olha que sofrimento, você erra, você faz más opções e permanece naquele estado infernal da alma, torturante, amargurante, que te magoa, que te dilacera, que não te deixa crescer num sentimento de culpa e mágoa constante. Por favor, onde está o pai nessa situação? O pai que ama, o pai que adora, o pai que quer ver seu filho crescer, que quer ensinar o amor. Então, essa doutrina nos revela um pai amoroso, justo e misericordioso. Errou? Eu entendo. Recomece. Trilhe um novo caminho. Faça opções novas, mesmo que seja doloroso, mesmo que seja em situações de sacrifício íntimo e pessoal, mas é um sacrifício necessário, de entendimento e crescimento. Então, esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos foi um divisor de águas, quando ele diz a ele que era necessário nascer de novo. E Nicodemos, como um doutor da lei, ele não entendia, porque era difícil, né? Como nascer de novo? Para quem não tem essa visão, é impossível. Ele pensa no que é prático, nascer de novo, sair de novo do ventre da mãe, como? E Jesus vai amorosamente conduzindo o entendimento dele e de todos nós para a verdade eterna. Que é preciso superar as dificuldades, avançar e promover o nosso progresso moral e espiritual para nascermos de novo e então merecermos o reino de Deus. E isso ele fala também, Jesus, quando nas bem-aventuranças ele diz, bem-aventurados puros, porque verão a Deus. O que é ser puro? O que é purificar? O que é esse convite do Cristo? Como purificar? Domando as nossas más inclinações. E o verdadeiro espírito o que faz? Doma as suas más inclinações num trabalho constante, é o seu esforço que é revelado. Às vezes a gente nem consegue, mas Jesus é tão amoroso e o Pai que ele percebe até o nosso esforço. Ele computa o nosso esforço a nosso favor. Então, nós não podemos desanimar nessa caminhada. E aí a gente pensa que o que há nesse envolvimento? Há amor, há crescimento, há misericórdia, não é? E a gente sabe que o plantio ele é livre, mas a colheita
ela é lógica e precisa. E isso Emmanuel nos diz e nos esclarece, né? Então, por que nós falamos isso? Porque a lei interfere em nossas atitudes, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio. Então, é preciso que haja a iniciativa nossa de querer, porque é possível, mas ninguém vai fazer por nós. A atitude é nossa, a ação é nossa, e a cada ação, uma reação. E Paulo, ele fala em Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, de 35 a 50, ele fala claramente, indiscutivelmente, sobre a reencarnação. E ele diz, se semeia corpo natural, nasce corpo espiritual. Então, não há ressurreição, um corpo gerando, o espírito sendo gerado ali. Ele não ressuscita com o mesmo corpo. O corpo, o espírito renasce em um novo corpo, mas é o mesmo espírito. O espírito renasce na carne e não da carne. É diferente. Então, é isso que é bonito. É no corpo carnal, né? Renasce o espírito. Então, ele deixa claro isso e não contraria a lei natural. E quando a gente ouve também aquela frase, somos pó e ao pó retornaremos, é nosso corpo carnal, é a nossa carne, que ele é concedido a nós pela divina providência, e é um processo lindo de concepção, em que o casal que nos recebe amorosamente, que tem comprometimento espiritual conosco, ele nos empresta as feições físicas, para que sejamos parecidos com os nossos pais biológicos, mas as características, os genes, todo esse processo que nos envolve, o que temos que passar, como passar, as doenças que teremos, as alegrias que viveremos, que são construídas também por nós, mas nesse processo construtivo, é a divina providência que nos estabelece o que é necessário que passemos e que tenhamos como carga biológica para se manifestar durante a existência. Tanto é assim que, no estudo feito numa palestra, achei tão bonito, foi mencionado que o gameta feminino, a gente tem a ideia de que o espermatozoide mais esperto chega lá e pode fecundar o óvulo, mas não é. O gameta feminino, ele que escolhe, por atração magnética e espiritual, o espermatozoide que deve lhe fecundar. Olha que coisa linda, é processo divino. Não é assim, por acaso, não. Não existe acaso. Então, analisemos bem o que é a formação do nosso corpo num espírito pré-existente, caminhante, renovando experiências e aperfeiçoando os seus passos. Então, quando no Monte Tabor, Jesus também comprova a reencarnação, fazendo que os apóstolos que ali estavam presentes pudessem ver aparecer, ressurgir do mundo espiritual Moisés e Elias, conversando com Jesus, e a mediunidade aí, nítida, essa comunicação do mundo visível com o mundo invisível. E aí Jesus mostra o quê? Que o espírito preexiste, ele existe, ele é independente do corpo que ele fez uso. Olha que lindas lições que Jesus traz. Então, quando Jesus diz, né, aos apóstolos, o que dizem que eu sou? E Pedro, intuitivamente, orientado mediunicamente por Deus, nosso Pai, diz, tu és o Cristo, filho de Deus, filho de Deus. Então, e aí tem um outro apóstolo que pergunta a Jesus, e Elias? Por quê? Porque ficou convencionado que Elias viria antes do Messias voltar. Então, onde está Elias nesse processo, já que o Senhor é o Messias? É o Filho de Deus. Olha a confusão que os próprios apóstolos começaram a sentir. Mas então, onde está Elias? Ele não tinha que voltar? Onde está Elias?
E aí Jesus esclarece, em verdade vos digo, Elias já veio e vocês não o reconheceram. Mas veio em espírito, era João Batista. E aí surge mais uma questão para que eles entendessem. Mas espera aí, se Elias era João Batista era primo de Jesus, filho de Isabel, prima de Maria, casada com Zacarias. Então, Elias teria outro nome, outro pai, outra mãe, outro corpo? Como isso pode? E Jesus amorosamente explica o quê? Um mesmo Espírito, em corpos diferentes, trazendo em si a mesma missão e preparando a chegada do Cristo. Então, isso é ensino para os nossos corações. A reencarnação, ela é inquestionável e ela é força para que nós possamos nos vencer, saber do nosso caminhar com responsabilidade, gerando uma responsabilidade para nós e para com todos que estão à nossa volta. Nós vamos agora pedir aos nossos irmãos que desejem falar, que possam abrir os microfones e nos ajudar contribuindo com esse estudo. Por favor. Alessandra, no início do estudo, antes de começar, eu fiz menção a um autor chamado Paul Gibier. Paul Gibier é contemporâneo de Kardec, foi um médico, bacteriologista, e ele foi assim, ele participou de várias sessões de materialização e ele levou para Nova York essas questões, e hoje é um desafio no meio médico, no meio científico. Essas bases de reencarnação, dirá em um século retrasado, uma novidade entre a sociedade, apesar das evidências. Então, ele tem um livro chamado, eu mostrei para vocês aqui antes, vou mostrar de novo, A Análise das Coisas, Paul Gibier. Esse livro trata de vários assuntos e ele é um livro que foi publicado pela FEB em 47. É um livro contemporâneo do Chico, que veio dar sustentação a mais e mais informações sobre esse assunto. Mais e mais conteúdo sobre essa realidade. Um dos estudos que ele desenvolve neste livro, é chamado Zona Lúcida. O que a Zona Lúcida propõe? Que existem coisas que é do nosso conhecimento intelectual e que não é da nossa compreensão. O que isso quer dizer? Tem gente que acredita que o homem não foi na Lua, apesar dele saber. Então, tem a questão de crença, tem questão de entendimento, tem questão de compreensão. São vários níveis, várias camadas. Então, por exemplo, a gente pode falar que isso que você falou agora do espermatozoide é uma coisa que, para a sociedade, é uma novidade, mas sempre foi assim. Então, existem coisas que estão no nosso campo intelectual, mas não estão no nosso alcance de compreensão. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer. Então, esse eu não quero fazer, mesmo sabendo que tenho que fazer, ou não posso fazer e quero fazer mesmo assim, está dentro da compreensão do que acontecerá com você se você o fizer ou não fizer, se você descumprir com aquilo que você se propõe. E a gente está falando de vício, a gente está falando de pecado, está falando de equívoco, de distorções de entendimento também. Tem gente que defende o direito de matar o outro, mesmo sabendo, e
essa pessoa que defende o direito de matar o outro, ainda que em legítima defesa, ela aceitou os 10 mandamentos. Vê que tem uma incongruência. Aceita, mas ela não... Então, isso é em diversos níveis. O que a gente quer dizer aqui é que esse estudo de Paul Gibier ele tem tudo a ver com o texto, porque Jesus pergunta, provoca Nicodemos: és mestre em Israel e não sabeis essas coisas? Quer dizer, ele tem todo o arcabouço da Torá, estudou sistematicamente, mas isso não quer dizer que quando Jesus veio para ele com um estudo para ele, novo, para ele, né? Ele não teve condições de compreender. Então, isso é importante. Ele falou assim: olha, como é que pode um médico fumar? Sim, como é que o médico... Ele não sabe que causa males? Como é que pode a pessoa andar sem cinto de segurança? Ela não sabe que a qualquer momento, mesmo ela a 20 por hora, pode alguém bater no carro dela e o corpo dela ser lançado pela lei da física para o painel do carro, para o vidro, para o para-brisa do carro. Ela pode ser até jogada fora do carro, a lei física. Então, com todas essas, você tem o conhecimento, mas não tem a compreensão, e você não faz aquilo que tem que fazer. O que eu quero dizer com isso? Que esse estudo de Paul Gibier tem tudo a ver com o diálogo de Jesus com Nicodemos, que tem tudo a ver com a compreensão. Porque existem espíritos, eu digo espíritos encarnados e desencarnados, existem pessoas que não aceitam a reencarnação. E esse não aceitar a reencarnação não é, e aparentemente não é nenhum problema para a pessoa, porque quando ela desencarnar, ou a vida dela será pautada pelas coisas que ela faz, as coisas que ela sente. Então, você pode acreditar em reencarnação, aceitar a reencarnação, compreender todos os processos reencarnatórios e ser uma péssima pessoa, ser uma pessoa criminosa. E você pode não aceitar nada de reencarnação, nem querer saber dos processos e ser uma ótima pessoa. Então, por isso que Emmanuel, muito sabiamente, ele vem falar das duas asas. A asa do amor e a asa da inteligência. Então, é muito interessante que, quando Jesus fala da água, quando a gente quer exaltar a natureza, essas realidades de água e natureza, elas são importantes para a expressão do corpo físico. Então, Jesus, muito sabiamente, coloca os níveis de compreensão de dentro para fora. Primeiro, você tem que entender que o que nasce da carne é carne, e que nasce do espírito é espírito. Então, você tem a reencarnação e você tem a evolução espiritual. Você tem também vários níveis de compreensão. Depois que você entende e aceita a reencarnação, você começa a ter vários níveis de compreensão dentro desse processo. Você vai saber que existe transmigração das almas dos planetas, existem lugares que você vai, que você pode ir ou não consegue ir dentro da espiritualidade. O que eu quero dizer é que a gente está nesse processo. Então, a gente, ao mesmo tempo que é convidado a compreender o processo reencarnatório, é convidado a ser um homem de bem, a ser um homem integral, que a Joana vem dizer mais tarde. Então, essas duas asas vão fazer com que a gente consiga ser um homem de bem de fato, ser um homem integral de fato.
E aí a gente vai estar preparado para novas explicações que a gente chama de revelação, né? O que é a doutrina espírita? É uma revelação, mas é uma coisa que sempre ocorreu, só que a gente não tinha o conhecimento, a gente não tinha a aceitação. Por exemplo, na história do nosso planeta, na história da, 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 da época antiga para cá, o planeta Terra ele já foi o centro do universo, depois o Sol que tinha que rodar em torno dele, o universo que tinha que rodar em torno dele. Então, a gente foi passando por níveis de pessoas foram torturadas, queimadas e condenadas por alegar o contrário. Galileu Galilei teve que desdizer o que ele disse só para atender a uma compreensão equivocada do que era da nossa posição. Então, a gente está indo de dentro para fora. Hoje a gente sabe que a Terra faz parte de um processo de planetas que giram em torno do Sol. E hoje se sabe, de pouco tempo para cá, que todos esses planetas, todo o nosso sistema, ele tem um elíptico em torno do nosso sistema solar e em torno da Via Láctea. Então, tudo está se mexendo e provavelmente, pelo que a gente já entendeu, o universo inteiro está se movimentando e está se alastrando, é o que chama de é o que a ciência chama de um infinito crescendo, que é realmente algo que escapa à nossa compreensão. Além de ser infinito, ele está em crescimento. Não param de se construir planetas. Os espíritos estão trabalhando, todos em nome de Deus. Então, voltando para essa compreensão nossa, a gente precisa só aceitar que um irmão mais velho nosso esteve aqui na Terra, construiu o planeta Terra e está até hoje nos conduzindo os trabalhos do planeta Terra. Se a gente já aceitar isso e procurar cumprir os ensinamentos que ele deixou, a gente já fez um grande avanço. E aí, todos esses detalhes, esses ajustes de compreensão, eles vão se dando, eles vão se colocando naturalmente no processo de evolução do ser. É por aí. Obrigada, Jobert. Realmente, isso aí é um processo que nós vamos ter que ir avançando dentro do nosso grau de entendimento, né? É o avançar sempre. E essa reencarnação, como a gente já conversou aqui antes também, dentro da visão e entendimento de cada um, mas fatalmente, quando retornarmos à parte espiritual, nós vamos ser obrigados a admitir isso, que o nosso espírito retorna à parte espiritual, o nosso corpo abençoado e que a gente tem imensa gratidão, permanece, vamos dizer, em decomposição, e que nós temos, às vezes, a chance e pedimos, às vezes, a necessidade nossa de crescimento, pede a Jesus, ao Pai, a Deus, por favor, me conceda retornar para refazer meu caminho. Tamanha vergonha que a gente sente dos erros, né? E nesse recomeçar a gente entende, é um novo corpo, mas somos os mesmos. Então, isso é um entendimento que a alma vai ter, né? Forçosamente. E é bom a gente sentir também que já tem essa chance aqui no estudo, através dessa doutrina, de entendermos isso amorosamente e entendermos as palavras de Jesus tão claramente expostas, né? Com tanto amor. Outro irmão gostaria de ajudar-nos?
Queremos também dar boa-vinda à Rosângela, que chegou aí, e estamos muito felizes com a sua presença. Oi. Pois não, Lenilson. A gente também podia aproveitar, né? E nesse olhar que a gente vai se multiplicando, quando Jesus fala, né, nascer em espírito, né? Eu fico pensando que quando a gente fez a nossa programação de retornar à Terra, cada um de nós assim estava assim muito vibrante, porque nenhum espírito ele vai aceitar uma proposta dessa se a alma dele não tiver acesa, né? Quer dizer, com um espírito assim vibrante, né? Efetivamente entendendo que o processo da reencarnação poderia trazer muitos benefícios para ele. Se bem que o medo de reencarnar dizem que é mais forte do que o medo de desencarnar, né? Não é isso, Jovat? Então, a gente pensa assim, a alma, a partir do momento que a gente decidiu renascer, a gente trouxe a alma muito acesa. Só que quando a gente chega aqui, a coisa muda. Por quê? As vibrações da Terra como um todo, né, da sociedade, e aquilo que aquelas deficiências que ainda a gente traz, vão assimilando um pouco essas energias. Então, a partir do momento que a gente entra em contato com o Evangelho, parece que aquilo vai reacendendo. E é isso que eu queria citar assim, quando Jesus fala assim, nascer em espírito, né? Nascer a cada dia com essa motivação, com esse desejo que a gente tem de acertar. Naturalmente que a gente não vai conseguir acertar sempre, mas só de você querer fazer o melhor da sua vida já é assim uma decisão excelente. Porque quando eu vou para a cozinha, vamos pensar, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um alimento que todo mundo fique feliz, que alimente, né? Que a turma fala, puxa, que tempero! Não é isso? Então, a vida, em cada instante que a gente se propõe a alguma coisa, efetivamente a gente quer isso. A gente quer fazer a coisa para que aquela coisa dê certo. Normalmente, a gente começa assim, eu vou fazer essa coisa para as pessoas me elogiarem, eu vou me sentir muito bem. É natural. Mas no transpassar do tempo, a gente vai continuando fazendo e a gente vai encontrar, sabe o quê? Um prazer naquilo que nós estamos fazendo. Então, não é mais o orgulho, é a alma que se acendeu para a vida e deseja, né? Se sente bem. Porque quando você faz alguma coisa que é boa, a gente se alimenta de um fator que é essencial para a gente, que é a autoestima. Então, fazer as coisas, aquilo vai, sabe como? Alimentando a nossa alma, para que tudo possa ser mais vibrante ainda. E aí, então, eu sempre penso assim, quando Jesus fala... Eu estava assistindo uma série nova aqui, não sei se vocês já viram, The Chosen, alguma coisa assim. Ela fala assim, a história de Jesus com um olhar de quem presenciou as cenas de Jesus. É interessante. E essa cena do Nicodemos eu vi ontem. Então, o Nicodemos, ele veio assim, né? Ele sabia que era o Cristo já, ele sabia. Mas quando Jesus fala que é importante nascer de novo, ele titubeou. Mas a alma dele, gente, estava acesa. Mas os apegos com a sociedade da época, né? Com a posição social que ele tinha, minou um pouco, né? Essa vibração do espírito que eu estou aqui comentando. Então, se a gente pudesse assim controlar um pouco as nossas vaidades, os nossos orgulhos e assim acender para que tudo dê certo, né? Eu acho que a gente ia ficar bastante feliz, né? Com as nossas atitudes, mesmo que aquilo não desse certo, mas isso não importa. O que importa é esse desejo, né? De querer fazer o bem, e aí vai.
no final eu sei que vai dar tudo certo. Muito obrigada, Lenilson. Você falou pontos aí lindos, maravilhosos. Essa autoestima, né? Quando você não incomoda mais, e a gente vai caminhando para isso mesmo, né? Antes, a gente deseja muito fazer as coisas certas para que os outros reconheçam. Olha como que a Alessandra melhorou nisso, nisso, nisso. E com o passar do estudo, com o envolvimento com Cristo, é o Cristo em nós, vivo em nós. Ele está vivo, vivo em nós. E conosco. E a gente percebe isso em todos os momentos, em todas as situações, e entre todos os nossos irmãos que estão conosco. A presença do Cristo é notória. Então, a sua vibração. E aí a gente começa o quê? A ter um comprometimento com ele muito maior e mais íntimo. Então, a gente quer fazer para que a gente se sinta bem. E mesmo que as pessoas ao nosso redor não entendam, mas você se sente pleno, recheado. Você fala, eu estou na opção certa. Isso é lindo, né? É o amadurecimento do espírito, dele com ele mesmo. E ele segue nesse caminho de luz e ascensão. E esse também ponto que você tocou do desencarne e do reencarne, né? Realmente é um processo que a gente às vezes pula e a gente passa assim, nossa, é fácil, né? Você chega lá e depois você quer voltar. Primeiro que esse voltar também é questionável, porque são milhares, milhões, bilhões de espíritos desejando a volta. Porque quando chegamos lá, ninguém nos julga, mas nós mesmos, e nós nos vemos tal qual somos. E às vezes a gente se envergonha, para não dizer às vezes amorosamente, porque nós vamos nos envergonhar. E vamos nos sentir assim, diminuídos em nós mesmos, pelo que cometemos, pelo que falhamos, pelo que fizemos, do modo como pensamos, do modo como reagimos. E isso nos envergonha, porque nós queremos a luz em nós e vemos sombras. E aí pedimos, às vezes imploramos a Jesus, a Maria Santíssima, ao Pai, que nos conceda uma chance, nos comprometendo em acertar, porque estamos conscientes dos erros cometidos, né? E esse processo, às vezes, demora um pouquinho, porque há uma fila. Por isso também gera em nós aqui agora, já estamos aqui reencarnados, estudando o Evangelho, entendendo tudo isso. Olha a responsabilidade que temos. Então, nós temos o quê? Não podemos perder chances, não podemos nos permitir. Se nós sabemos que aquele procedimento não é o correto, não podemos cometê-lo mais. Não podemos falar uma palavra agressiva. E quando falamos, precisamos nos retratar. Então, olha só o nosso comprometimento. E aí a gente vê também a criança, né? Olha para você ver como é que vai muito além do que aparece, do que se parece ser. Quando a criança chora, aquele chorinho dela, inicial, que o médico fala assim, bati no bumbum e o ar entrou nos seus pulmõezinhos. Aquele choro é um choro porque ele está com medo. Aqueles choros iniciais que a gente às vezes não dorme, a criança chora, chora. Não é só fome, não. Aquele espírito sabe o que ele tem que fazer, o que espera por ele, e ele chora de medo de não conseguir, de falir de novo, porque ele está mais envolvido no mundo espiritual do que no mundo corpóreo, e ele chora de medo. E é o amor dos pais que o envolve com o amor espiritual, que ele vai se fortalecendo e diz, eu preciso enfrentar essa nova experiência. E o mesmo acontece, e os espíritos amigos no plano espiritual estão encorajando ele. Siga, siga, não vai dar certo. Olha só a corrente do amor. É de lá e de cá. E assim também o desencarne. Quando nós aqui, com o ente querido que desencarna, a gente chora. Às vezes tem pessoas que desesperam quando não tem o conhecimento, ou mesmo tendo, desespera, achando que perdeu o contato, que vai ficar difícil, né? É o amor, né? Mas no plano espiritual há uma alegria, há uma festa, porque estão esperando a chegada do irmão querido na pátria espiritual. Olha só isso tudo, como que é animador, né? É esclarecedor. Então, as suas colocações foram muito lindas, nos encorajando para experiências valorosas, né? Todos nós aqui. Algum irmão quer contribuir mais um pouquinho?
Olha só, eu estava vendo uma mensagem do Chico Xavier, que ele diz o seguinte, uma daquelas coisas, né? Que ontem é passado, ou amanhã é futuro e hoje é agora. Ontem foi, amanhã será e hoje é. Ontem, experiência adquirida, amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Isso Chico nos diz, né? Então, eu fico pensando que muitas vezes a gente fica nessa angústia de que precisa, mas deixar o passado já foi, né? Já foi, nós já passamos isso. Que o futuro que fica tanto me preocupando, tanto me angustiando, vamos deixar que ele vai acontecer, e o presente é que é a hora da gente arregaçar as mangas e fazer tudo o que foi possível. Tem uma música que a gente canta no coral que chama Pensamento Positivo, e ela fala, então, que quando você tem pensamento positivo de que você vai caminhar, de que você vai construir, e o último versinho fala assim, e uma imensa torcida, sublime e feliz como o quê? Lhe trará uma imensa alegria e todo o universo se unirá a você, ou seja, todo o universo conspirando ao nosso favor, né? E se nós, então, tivermos sei lá, essa esperança, eu estou indo, eu vou conseguir, tá? Eu vou ter pensamento, eu vou. Mas sempre lembrando que a gente não está sozinho, que o universo está ali conspirando junto com a gente e que a gente vai conseguir caminhar. Essa música, eu acho que ela é muito assim, sabe? Que algumas pessoas ainda ficam, não, mas eu não consigo, não, mas para mim é difícil, não. Vai lembrar, né? Vós sois deuses, e é só a gente arregaçar as mangas e seguir. Era isso, meus irmãos. Lucy, música linda, né? Que torcida bonita, né? Saber dessa torcida é todo o ânimo, né? Todo o bom ânimo que a gente deseja. Maravilhoso. E o presente é presente, gente. É o presente que Deus está nos dando. É presente. As águas do rio não voltam, elas vão para frente. Então, a natureza nos ensina. Vamos caminhar com força, unidos, né? Com Jesus e entre nós. Silvia, fala conosco. Não, eu tava aqui absorvendo, né, as palavras de Lenilson, a meia fala de Lenilson, estava aqui encantado, né, refletindo, mas, enfim, tinha tanta coisa, mas eu vou me ater agora na fala da Lucy. Lucy da Lucy e seu Armando é tudo que eu quero ser quando eu crescer, tá? Eu amo, são o casal mais fofo que eu conheço. Eu costumo falar uma coisa, uma frase, e tem gente assim que não entende como materialismo, mas hoje eu já tenho quando eu digo essa frase, eu digo ela com a certeza, com outra certeza, né? Com a certeza do espírito, que a vida é agora. Porque a vida é agora. Eu acho que ela sintetiza porque, como o Lucy falou, o passado já foi, o futuro a gente está construindo agora. Amanhã também eu vou dizer a vida é agora. Ontem eu disse a vida é agora. Então, a gente tem que procurar fazer do nosso agora, do nosso hoje, e às vezes eu costumo falar para as pessoas, nem o daqui a pouco a gente sabe. Nós que nos entendemos espírito, a gente sabe que a gente continua, mas me leva a pensar, quando eu me internalizei que a vida é agora, que eu tenho que fazer todos os meus agora valerem a pena, eu fazer valer a pena. Porque se cada agora que a gente vive, a gente está construindo, a gente está fazendo o bem, fazendo o melhor, então, no geral, a gente vai ter assim, valeu a pena, sabe? Então, eu vejo isso. E aí, como eu coloquei, tem gente que, quando eu falo a vida é agora,
E eu gosto muito. Ontem, por exemplo, eu embarquei meu filho para o intercâmbio. E ele não queria ir, ele estava nervoso. E meu filho, assim, não é nada espírita, nada, ele é totalmente, né, enfim. E eu abracei ele e falei, filho, aproveita tudo de melhor que você puder, porque a vida é agora. Eu sei que para ele tem outro sentido, mas é esse agora que, independente de com quem eu procuro levar essa mensagem, que eu sei que tem pessoas, né, que não acreditam na vida espiritual, enfim, eu quero pelo menos que elas façam valer a pena o agora. Porque mesmo para essas pessoas que não acreditam, lá na frente elas vão poder dizer: eu vivi o agora, eu fiz o meu melhor agora, eu extraí o melhor e eu ofereci o melhor no meu agora, então vai sempre valer a pena. E eu gosto muito de entender que cada passo, cada momento que a gente está caminhando, a gente esteja fazendo, né, e entendendo esse caminho e plantando coisas boas, e mesmo nos dias ruins tentar tirar essas lições. Enfim, eu ia levar minhas angústias também, mas chega de angústia hoje, eu levo sempre angústia, deixa a angústia para a semana que vem. Você levou para nós esperança, né? O hoje refletindo no amanhã. O amanhã já é reflexo de hoje. Muito bonito. Esse E entendimento. amanhã vai ser agora também. Isso. Amanhã você já está falando, hoje é agora. E isso é muito importante, esse entendimento, porque a gente vê o dinamismo da vida, né? A sequência natural. E pensar também que as coisas dependem de nós é bom, né? A gente não está na mão de ninguém, a gente está nas próprias mãos. Então, que bom que você se ame, né? E faça o melhor. É estimulante. E assim a gente vai crescendo. Alguém mais deseja falar conosco no estudo? Desejam? Porque nós estamos caminhando para o finalzinho já. Então, nós vamos aqui arrematar o estudo de hoje com muita gratidão a todos aqui presentes, os que deram suas contribuições maravilhosas, enriquecedoras, e os que estiveram vibrando conosco, quietinhos, mas o coração envolvido com todos os ensinos de Jesus, com todo o estudo aqui disposto nessa manhã. E nós vamos lembrar de uma passagem de João, capítulo 5, versículos de 1 a 18, muito linda. O nome é difícil de falar, mas eu vou tentar. Quando Jesus cura um enfermo na piscina de Betesda, acho que é assim que pronuncia. Então, Jesus sobe a Jerusalém, era um momento de festa, e Jesus entra neste templo, nessa piscina, que tem vários pórticos, e vários enfermos ficam ali ao redor da piscina, coxos, mancos, cegos, paralíticos, porque eles acreditam que quando o anjo do céu cair, descer e agitar as águas dessa piscina, o primeiro que entrar ali se curaria. E Jesus percebe que junto desses doentes tinha um senhor paralítico numa cama há 38 anos nesta aflição. E ele, então, aproxima dele e sabia que ele estava ali, começa a conversar com ele, ele fala, Senhor, eu estou esperando que o anjo desça, mas eu nunca consigo ser o primeiro por causa da minha condição, sempre alguém pula antes e eu não consigo me curar. E Jesus, percebendo a grandeza desse espírito, a sua necessidade, ele lhe diz, levanta-te, pega a tua cama e anda. E ele levanta, pega a cama e está curado. Mas ele não sabe que este homem é o Cristo. E Jesus se perde na multidão e vai embora. Passados uns dias, este homem entra no templo e está orando em agradecimento. E aí Jesus está neste momento, entra no templo e ele percebe que é o mesmo homem que o curava, porque perguntaram para ele, quem te curou? E ele não sabia dizer quem era. E Jesus, então, fica feliz de vê-lo ali, orando, em agradecimento, e ele percebe que aquele homem é o Cristo, é o Messias,
e fica envolvido por a sua presença, e Jesus lhe diz: vá e não voltes a pecar para que não te suceda o pior. E aí nós estivemos pensando nessa passagem, o que seria isso? É um convite de Jesus a dizer: renova-te, renasça, refaça. Você viveu um momento difícil, fruto de opções erradas, fruto de um comportamento sem consciência, sem responsabilidade espiritual. Você renasceu, renasça para a vida, renasça para o seu melhor. Então, com essa mensagem é que nós vamos entender, e Jesus era sempre combatido pelos judeus por isso, porque ele não respeitava o sábado, ele não respeitava nenhuma convenção, porque ele não estava ali para isso, para alimentar falsas concepções. Jesus estava ali para nos fazer crescer e nos libertar de toda e qualquer coisa que pudesse aprisionar a nossa alma, o nosso entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é com esse pensamento que nós vamos permanecer vibrando em gratidão a Jesus por tudo que ele representa, a verdade, o caminho e a vida. E nós vamos permanecer assim sintonizados por todo domingo, por toda semana, pela nossa existência, para crescermos sempre em sua direção. E nós vamos pedir agora para que a Denise nos faça a prece final nesse envolvimento espiritual que nos encontramos, com a gratidão em nossos corações sempre. Bom dia, meus irmãos. Que venha uma semana abençoada para todos nós. A prece que eu vou fazer hoje, eu tenho visto muitas pessoas, quando estão em momentos difíceis, muitos irmãozinhos, como todos aqui já devem ter ouvido alguém dizer, eu não sei como orar. Sempre que essas pessoas estão em momentos difíceis, elas parecem que elas se silenciam. Mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele nos deu o Evangelho. Ele nos ensinou, né, através de Maria, que não existe força maior do que a de uma mãe. Você que é mãe, como Silvia aí, que deixou seu bebê, seu menino, partir por um intercâmbio, coração apertado. Não existe força maior do que a de uma mãe. Para saber que a sua cria tem que partir. Tem que seguir seu voo, alçar seu voo, né? E que essa semana, meus irmãos, venha abençoada, com muita paz, que nós fizemos. Hoje foi uma bênção linda, uma chuva de bênçãos da nossa irmã, de tudo que é dito aqui, que seja colocado em prática. É difícil, Jesus nos ensina a orar e vigiar, mas é orar mesmo, com prece, todos os dias, porque nós temos essa oportunidade. Como Silvia nos disse, o dia hoje é agora é a hora de orar, agora é a hora de pedir. Por que vai fazer a prece mais tarde, se eu posso fazer a prece? Então, que nós tenhamos esse discernimento, saber como é importante orar. E eu vou fazer uma prece que está no Livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui. Está no número 399, na página, a prece é a 14. Só me escutando, irmãos? Estamos sim, Denise, por favor. Interrompi aqui porque deu um probleminha aqui. Na prece dos Espíritos, na coletânea, nos diz assim: Espíritos bem-amados, anjos guardiões, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas da minha vida. Dai-me a força, a coragem, a resignação, inspira-me de tudo que é bom e detém-me da inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre em minha alma, fazendo com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, que me abandoneis, não me abandoneis, tenha necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus me enviar. Que assim seja, meus irmãos, essa semana toda. Gratidão a cada palavra aqui, a cada amigo. Que essa semana seja uma chuva de bênçãos em nossa vida. E que pensem assim, estamos orando pouco ainda e vigiando pouco também. Vamos orar mais e nos vigiarmos mais. Que assim seja, graças a Deus.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela prece, obrigada pelas vibrações. Excelente domingo, excelente Alessandra, semana. Pois não? Alessandra, só um instantinho. Pois não? Domingo eu já tenho me comprometido de esquecidamente estar caminhada lá no GEFA. Vê se você troca, me coloca para 19. Então, tá. Então, a gente pode depois, na mensagem, então, quem pode ler? O Lenilson pode, Lenilson? Ler a mensagem? Eu não sei se o Lenilson está aí. Eu também estou pensando em ir na caminhada, então... Então tá. Então, a mensagem eu vou pôr o Antônio Júlio, então. Isso, Antônio Júlio, ele está sempre a postos, né? Ele está pertinho aqui de mim e Isso sempre aí, muito Luci. envolvido com essa leitura. Eu fico feliz também. Olha, todos que desejarem participar nos próximos, estamos aí abertos. Um beijo grande, Bom obrigada. domingo. Outra Boa coisa, caminhada, viu? outra coisa. Meus Hoje irmãos, tem almoço Fiquem com fraterno lá em Campo Redondo. Eu estou só nas vibes das comidas, das caminhadas, entendeu? Que coisa boa, é isso aí. Vamos ajudar nossos também no irmãos almoço. lá Vamos em Campo nos Redondo encontrar. hoje no almoço fraterno. Coração. Beijo grande, coração para todos. Fiquem com Deus. Tchau.